Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Apenas o versículo 1, versículo 1. Apocalipse 4, verso 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Eu quero pensar um pouco com vocês nesta tarde sobre o tema a soberania de Deus na história. O contexto que está por trás desse registro é dramático. A igreja primitiva estava vivendo dias muito sombrios. Os imperadores que estavam no comando do grande império romano, com algumas exceções, eram homens maus. Nessa esteira, homens já tinham se levantado e já tinham apiado do poder. Júlio César, César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Tito Flávio, e agora estava no poder Domiciano. Domiciano era um homem tão perverso que ele foi apelidado de Nero Redivivo, como se o próprio Nero, que foi tão cruel, crucificando os crentes, queimando os crentes, estivesse ressuscitado e fosse uma própria expressão daquele homem perverso. Esse imperador Domiciano, que começou a reinar em 81, é o primeiro da história a arrogar para si o título de Senhor e Deus. E a partir daí começa a se construir templos em todo o império para a adoração do imperador como a divindade. Nesse tempo os apóstolos, todos, exceto João, já tinham passado pelo martírio. E João, já velho, pastor da igreja de Éfeso, é banido para uma ilha vulcânica do mar Egeu, uma espécie de colônia penal, a ilha de Patmos. Enquanto a igreja está entregue à sua desdita, ao seu infortúnio, há uma perseguição implacável. Certamente a intenção por trás era calar a voz do último apóstolo de Jesus e era jogar uma pá de cal no cristianismo tão sofrido. A circunstância era carrancuda, adversa, e tudo parecia crer que a igreja seria massacrada e dizimada no final do primeiro século. Entretanto, quando as coisas pareciam irremediáveis, quando a terra estava transtornada, quando João estava encurralado, ou melhor, ilhado, com todas as portas fechadas para ele na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e diz: sobe para aqui e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Quando João faz esse registro e ele narra a sua experiência nesta ilha, é curioso que ele não diz que está lá por um decreto de Domiciano ou de qualquer outra autoridade romana, mas ele relata no capítulo 1, versículo 9, que ele está nessa ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Com isso, João está nos mostrando uma coisa: ele compreende que não importa o que está acontecendo, Deus é soberano. A agenda dos homens pode ser uma,
a agenda de Deus é outra. Os homens podem pensar que estão no controle, mas na verdade quem está assentado no trono e tem as rédeas da história nas mãos é Deus. Quando João sobe em obediência a esta ordem, e obviamente ele sobe em espírito, ele vê nas alturas, no céu, armado um trono. E ele não ousa descrever quem está sentado no trono. Talvez todas as palavras do nosso vernáculo não seriam suficientes para descrevê-lo. Ele vai para além de qualquer conceito. Então João o olha e vê e o descreve com o brilho das pedras. E ele diz que ele era semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. E ele vê ao redor desse trono seres glorificados, numa expressão da igreja glorificada, e de seres angelicais. E aqueles que estão ao redor do trono estão proclamando 3 atributos deste Deus: Ele é santo, Ele é onipotente e Ele é eterno. Porque eles estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Quando você diz santo, 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 você coloca em grau superlativo. Ele, portanto, é santo. Mas ele é onipotente porque ele é o Todo-Poderoso. Mas ele é eterno porque ele é aquele que era e que é e que há de vir. E João então, ao olhar esta cena daquele que está sentado no trono, ele prossegue na sua visão e vê na mão direita daquele que está sentado no trono um livro todo escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E este livro, na verdade, é um símbolo do que vai se desenrolar na história da humanidade. Mas a pergunta que ecoa no céu, na terra e debaixo da terra é esta: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Quem é digno de dar um curso à história? Os homens olham para a história e eles têm ideias as mais diferentes. Por exemplo, os gregos achavam que a história era cíclica. O que é o que foi, e o que é o que há de ser. A história não caminha para um destino, ela está dando voltas, ela não tem sentido. Se você pergunta para um existencialista, ele vai dizer: não, a história não tem sentido mesmo, porque ela caminha para um desastre, é um caminhão sem freio, ladeira abaixo. E para você? Qual o significado da história? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? E você e eu, cristão que somos, entendemos que a história é teleológica. E o que significa isso? Significa que a história tem um telos, que a história tem um fim, que a história tem uma consumação, que a história não está à deriva, que a história não está sem rumo, que a história não é um caminhão sem freio, ladeira abaixo, que as vicissitudes e até, humanamente falando, as tragédias que acontecem, isso não acontece fortuitamente, isso não acontece por acaso, isso não está sem controle. Mas a pergunta foi feita no céu, na terra e debaixo da terra: quem é digno de abrir o livro, desatar-lhe os selos? E diz a Bíblia que ninguém era encontrado digno nem sequer de abrir e desatar os selos, nem sequer de olhar para o livro. E João está chorando muito, porque o desespero toma conta dele, porque parece que a história está sem rumo e sem sentido. Quando ele escuta um ancião dizendo: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. E quando ele olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro como tendo sido morto.
E esse cordeiro é adorado, e as multidões angelicais e celestiais proclamam: digno és de abrir o livro e de desatar os selos, porque foste morto e compraste com o teu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E você encontra essa cena apoteótica e arrebatadora dos anjos, da igreja glorificada, de toda criatura que há nos céus, na terra e debaixo da terra, o cosmos, enfim, num grande coral apoteótico, gritando e clamando e cantando àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, pelos séculos dos séculos. E agora João compreende uma coisa: que Deus é soberano, que Ele está sentado no trono, que o Cordeiro tem o livro da história nas suas mãos, e que Ele é poderoso para dar um curso à história, e o final já está definido, e no final a vitória é de Cristo e da sua igreja. O livro de Apocalipse, irmãos, que tanta gente tem medo de ler, ou diz: eu não leio porque eu não entendo, é o livro mais exponencial da história, porque este livro significa revelação, tirar o véu e mostrar com clareza. Este livro é o livro do trono. A palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento e 46 vezes apenas em Apocalipse. Só no capítulo 4 a palavra trono aparece 12 vezes. E a partir daqui o que João vai ver, dos versos 4 a 7, é a abertura dos 7 selos. Cada selo sendo aberto, cada selo que é aberto, fatos acontecem na história: as guerras, a fome, a perseguição, a morte, e o mundo com toda a sua fúria, com todas as suas armas, com todas as suas artimanhas, orquestrando, urdindo, conspirando contra a igreja para massacrá-la. Mas em seguida, dos capítulos 8 a 11, você encontra as trombetas soando, e as trombetas são o juízo parcial de Deus, punindo o mundo que persegue a igreja e ao mesmo tempo chamando este mundo ao arrependimento. Cada trombeta que toca atinge a terra, atinge o mar, atinge os rios, atinge os astros, atinge os homens. Muito daquilo que nós atribuímos apenas a fenômenos naturais, na verdade não passam de trombetas de Deus chamando os homens ao arrependimento. O que você encontra neste livro, que mostra a soberania de Deus na história, é que os inimigos se levantam contra a igreja, contra Cristo e contra a igreja. No capítulo 12 você vê o dragão, no capítulo 13 você vê a besta que surge do mar e a besta que surge da terra, ou seja, o anticristo e o falso profeta. No capítulo 12 você vê a grande Babilônia, o sistema religioso, econômico e político que se opõe a Deus e à sua igreja. Há momentos em que a situação é tão desesperadora, como o capítulo 13 mostra, que todas as nações, todas as pessoas, todos, em todo lugar, em todo o mundo, vão prostrar e vão adorar o anticristo, exceto aqueles que não têm o selo de Deus. Em outras palavras, nenhum salvo, do menor ao maior, vai se prostrar diante do anticristo. Jesus não vai perder sequer uma ovelha para o anticristo. Mas todos aqueles que não nasceram de novo, que não têm o seu nome escrito no livro da vida, todos, sem exceção, vão se curvar e vão adorar o anticristo. O que você encontra a seguir nos capítulos 15 e 16 é a cólera plena de Deus.
É o juízo final de Deus. Agora o juízo não é mais parcial, porque em todas as trombetas o juízo é misturado com a misericórdia. O que significa isso, irmãos? É que significa que cada tremor de terra, cada enchente, cada tsunami, cada peste, cada pestilência, cada epidemia, cada pandemia, cada situação de guerra, de rumor de guerra, de tragédias que acontecem na história dos homens, é Deus dizendo para o homem: arrependa-se, 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 arrependa-se. Isso é apenas um prenúncio do grande juízo final que virá. Mas se os homens não se arrependerem, vai chegar o dia em que a cólera de Deus será plena, e os homens vão querer buscar a morte vai fugir deles, porque eles estão com medo não mais de tragédias, não mesmo da morte, eles estão com medo de enfrentar o Cordeiro de Deus na sua ira, porque ele vem para sentar-se no trono como juiz, e ele vai julgar as nações. O que você encontra nesse livro, nos capítulos 17, 18 e 19, é a derrubada deste quarteto do mal que atacou a igreja. Nos capítulos 17 e 18, a queda da grande Babilônia. No capítulo 19, a queda do anticristo e do falso profeta, que são lançados no lago do fogo. Se você observar comigo, o diabo sempre tentou imitar Deus, porque Deus é trino, ou triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O diabo vai querer imitar grotescamente a Trindade, o dragão, o anticristo e o falso profeta. Porque Jesus tem uma noiva, a igreja. O diabo vai querer imitar isso grotescamente, e ele vai ter então uma falsa igreja, a grande meretriz, a grande Babilônia. Mas quando Deus começa a julgar os seus inimigos, a grande meretriz tem uma queda vergonhosa. O anticristo e o falso profeta são lançados no lago do fogo. Quando vem o capítulo 20, o dragão, o diabo, é lançado no lago do fogo. A morte, o último inimigo a ser vencido, é lançado no lago do fogo. Os ímpios, ou seja, todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida do Cordeiro, serão lançados no lago do fogo. E diz a Escritura que todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo, para que Ele domine e reine, e então Ele entregará o reino ao Deus e Pai, para que Ele seja tudo em todos. E quando todos os inimigos de Deus, que se opuseram a Deus, se opuseram a Cristo, se opuseram à igreja, estiverem fragorosamente derrotados, então diz a Escritura, então haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E onde estará a igreja? A igreja estará com Cristo, pura, imaculada, santa e sem defeita, reinando com Ele, glorificando a Ele e servindo a Ele. Esta é a verdadeira filosofia da história. Deus é soberano. A história não está à deriva, a história não está sem rumo, a história está nas mãos daquele que está sentado no trono, e o Cordeiro tem o livro da história em suas mãos, e é Ele quem está desatando os selos, é Ele quem está dando curso e sentido à história, é Ele quem está levando a história ao telos, ao fim, à consumação final. Às vezes a gente fica com medo, por tirar os olhos de Cristo, por um momento, como Pedro tirou os olhos de Jesus e afundou. Entenda uma coisa, não são os homens que estão no controle, os reis, os príncipes, os presidentes, os governadores, os prefeitos, os juízes, os parlamentos, as cortes, sobem e descem, são guindados ao poder e apeiam no poder, mas o seu Deus está no trono, e o seu reino é eterno, e o seu trono é inabalável. Não importa quantas lutas, o que importa é que Ele continua sendo Deus, soberano, no controle, e a sua vida não está correndo risco,
A sua vida está nas mãos daquele que está sentado no trono, e das mãos dele ninguém pode tirar você. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele é soberano, Ele é o Senhor da história, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Consolador, Ele é a razão da nossa vida. A nossa vida está segura nas mãos dEle. Que Deus nos abençoe, que Deus nos console com esta verdade. Amém.